Faltam 3 semanas para o 7 de setembro. A data, que sempre foi emblemática, esse ano tem um peso ainda maior, porque são os 200 anos da proclamação da independência. Mas no governo Bolsonaro, especialmente a partir do ano passado, ela ganhou um simbolismo ruim. A gente passou a ter medo do que é o 7 de setembro. A gente passou a ter medo de ter ruptura democrática, a gente passou a ter medo de ter golpe, a gente passou a ter medo do que apoiadores antidemocráticos que sonham com golpes, que sonham com soluções autoritárias de governo vão propor nas ruas e como que o presidente vai tentar incendiar o país. No ano passado ele não conseguiu. Esse ano ele vai conseguir? Quais vão ser os dividendos que ele pode colher com esse 7 de setembro? A data e suas consequências para o Bolsonaro são tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Esse ano, o Bolsonaro tem muito a perder com o 7 de setembro. Vamos pensar alguns cenários aqui. O presidente enche as ruas de gente, com tanta gente quanto foi no passado, que era gente para burro, talvez coloque até mais pessoas, dada a proximidade da eleição esse ano, e ele consegue mostrar força. Essas pessoas clamam por golpe, ele fala basta com o STF, basta com fraude nas urnas, basta com o TSE, basta, se incendeia, sente o bafo do povo, como ele chamou no ano passado, perde o equilíbrio, aquele equilíbrio que vamos combinar ele não tem, mas ele é ainda mais radical, faz discursos fortes, é o Bolsonaro violento, nervoso, e aí ele terá sido derrotado pelo 7 de setembro. Esse é o pior cenário que pode acontecer para o Bolsonaro. As pesquisas mostram que quando o Bolsonaro é Bolsonaro, ou seja, incendiário, autoritário, violento nas palavras, incitando o discurso de ódio, a rejeição a ele aumenta. Isso acontecer há 3 semanas do primeiro turno, um primeiro turno que tem chance de se resolver, de resolver a eleição com a possível vitória do Lula já na primeira votação, isso pode ser fatal para o Bolsonaro. Há 3 semanas do dia que vai lá na urna votar, o eleitor pode refrescar sua memória com o que foram os últimos 4 anos. De permanente mobilização para se criar uma crise institucional, político-institucional, apostar no caos. E aí pode ser muito tarde para o Bolsonaro conseguir reverter essa memória do eleitor. No ano passado, ao perceber que tinha dado um tiro no pé, o Bolsonaro aceitou uma articulação que o ministro José Dias Toffoli, que havia sido presidente do Supremo Tribunal Federal e é ministro do STF, havia oferecido a ele, de ele contar com a ajuda de um grandíssimo articulador político experiente chamado Michel Temer para tentar construir uma solução pacífica com o STF, com a sociedade. Essa foi a origem daquela carta do Temer, que foi escrita, como a gente sabe, pelo Temer, o rascunho, depois alguns acertos feitos pelo Bolsonaro e publicada com uma promessa de pacificação que nunca se cumpriu, como nunca se cumpriu nenhuma promessa de pacificação do Bolsonaro, porque não seria ele. O presidente é avesso a qualquer pacificação. Ele só não está sendo mais radical, mais raivoso, porque ele tem na cola dele ministros do STF e líderes do Centrão, lembrando que isso só o prejudica, só cria mais dificuldades para a sua reeleição. No 7 de setembro, o presidente pode ir por um outro caminho. Ele pode não fazer uma mobilização tão forte, ele pode não falar palavras de ordem, ele pode perder a oportunidade que ele enxerga, que ele tem ali, de mobilizar ainda mais a tropa dele. Esse cenário é bem difícil de acontecer, porque, de novo, não seria o Bolsonaro. Mas vamos considerar, só para efeito de análise, que ele faria. Se ele fizer isso, ele corre o risco de desmobilizar a base dele, que é uma base que gosta disso, que gosta desse tipo de enfrentamento, e essa base ir desmobilizada para a votação. Não significa de maneira alguma que não vão votar nele, vão votar, mas talvez não esteja com o ânimo que esperariam que ele lhes injetasse. De uma maneira ou de outra, o 7 de setembro, embora o Bolsonaro possa não perceber isso, não tem solução fácil para o presidente. Tanto no primeiro cenário quanto no segundo, ele tem muito a perder.
encontrar um ponto de equilíbrio entre a mobilização e não perder o controle requer muita astúcia política. Uma astúcia que, para o bem da democracia, não é sempre que o Bolsonaro tem.